Obrigado. Pessoal, então, seguinte, o que seria essa arquitetura de computadores aí de modo bem simplificado, né? Então, ela refere-se aos atributos, né, de um sistema que são visíveis para um programador, ou seja, né, que tem um impacto direto sobre a execução lógica de um programa, né, um conjunto de instruções, número de bits, né, usados para interpretar os dados, mecanismos de entrada e saída, técnicas de endereçamento de memória e outras questões. Então, está associado mais às coisas visíveis ao programador. Com relação à organização de computadores, ela vai ditar sobre o quê? As unidades operacionais e suas interconexões, né? Sinais de controles, interfaces, periféricos. Então, como são organizados como são organizadas, né, essa questão física, né, vamos dizer assim. Como eu falei, isso aqui é uma resposta até certo ponto simplória, né? Porque não se limita apenas isso, mas eu queria que vocês comentassem a questão aí, e quem tiver com exemplos aí que trabalha de arquiteturas diferentes, poder falar para a gente aí. Alguém se habilita? Leonardo, Miguel, Tamara, Breno. Alguém gostaria de falar um pouco? Sobre essa questão aí, eu não tenho nada assim de exemplo para dar sobre arquitetura de computador. Vamos ver nas próximas questões aí. Não, tranquilamente. Como eu falei, essas duas, eu nem chamaria de definição que eu coloquei aqui. Eu chamaria assim de um conceito geral, né? Porque a gente vai aprofundar essas duas temáticas aí, ok? Aqui nós falamos para a questão 5. Por quê? Porque, como eu disse, aquelas questões lá sobre semicondutores, circuitos integrados, né, nós vamos ver na semana que vem, que eu vou dar uma aula antes sobre isso, né? Não adianta falar, por exemplo, que um semicondutor ele está numa classe intermediária entre, exemplo, né, um condutor e um isolante, e citar uma faixa lá de condutividade, né, sem antes falar de algumas propriedades até do material em si. Então eu penso que tem que ser uma aula mais focada na questão do material e na física do material, né, uma parte que a gente chama de física do estado sólido, para a gente poder falar desses componentes. Bom, essa questão aí dá para a gente discursar bastante sobre ela, né? Que pergunta aí o que essa lei de Moore, né? A lei de Moore, e quais são os seus impactos sobre os tipos de computadores, sobre os processadores, memórias, né? Ou seja, né? Essa lei de Moore, né? Esse personagem importante na evolução, na geração, né, dos computadores, né? Ele fundador da Intel, ele como se ele tivesse postulado uma lei, entre aspas, uma lei, né, que na verdade foi uma observação de uma tendência do que já tinha ocorrido, e ele meio que postulou isso aí para acontecimentos futuros, né? Então quando a gente fala impacto sobre computadores, naquela época não se imaginava, né? Por exemplo, um celular, né, que tem um microprocessador. Naquela época não imaginava-se que relógios utilizariam microprocessadores e tantos componentes eletrônicos, né? Então, por isso que se pergunta o seu impacto dos tipos de computadores, processadores e memórias, porque, obviamente, os computadores eles necessitam desses dois componentes. Então, na verdade, assim, numa visão, digamos assim, de pesquisador, empresário, ele fez uma observação de como estava sendo a relação custo e desempenho, né, do que estava sendo produzido de chips até então aquela data, né? Então, o que ele observou? Que a cada 2 anos, né, ou a cada 1 ano e 8 meses, como depois foi um pouco corrigido, a densidade de transistores, né, em um circuito,
integrado, e aí transistor, circuito integrado, são todos tópicos da próxima aula, porque estão interligados com semicondutores, né? Então ele postulou que essa densidade de transistores em um circuito integrado ele ia dobrar a cada ano, né? Como assim dobrar a cada ano? E a questão do custo também, né? Porque você vai tendo tecnologias mais avançadas, então meio que naturalmente, pelo menos no começo, você vai tendo preços também acompanhando essa tecnologia, como a gente observa com os celulares, por exemplo, hoje em dia aí, né? Depois é claro que isso cai um pouco, porque as novas tecnologias vão substituindo, eles têm que dar vazão à tecnologia anterior, mas no princípio os preços vão lá em cima, né? Porque eles têm que custear não somente aquele produto em si, né? Mas quando eles têm que custear toda uma tecnologia envolvida no princípio, igual vamos supor que você fala assim, eu vou fazer um protótipo de uma bicicleta elétrica, por exemplo. A gente já sabe que tem um monte de bicicletas elétricas, né? Mas aí você vai fazer um protótipo, e naquele protótipo você vai gastar o quê? O tempo de pesquisa, né? Dos estudos, desenvolvimento de componentes, até você chegar numa bicicleta, num protótipo lá viável de funcionamento, pode ser que você gaste aí, exemplo, 50 mil reais, né? Aí, poxa, eu gastei 50 mil reais numa bicicleta que ela está no mercado por 3 mil reais. Tá, tudo bem, né? Mas você vai... se ela for uma novidade, ela não vai ser 3 mil, ela vai ser, por exemplo, 10 mil, 12 mil, 15 mil, né? E aí, rapidamente, você recupera o investimento. E aí, com as novas tecnologias dessa bicicleta, o preço das anteriores vai caindo e a sua também ao longo das produções. E isso acontece, né? Então, no caso de um circuito integrado, vamos supor que ele tenha lá, exemplo, tá? 10 mil transistores, né, dentro desse circuito integrado. Então, mais ou menos é o seguinte, daí 1 ano e 8 meses, ele estaria com o quê? O dobro, né, de transistores, então 20 mil. Daí mais 1 ano e 8 meses, ele estaria com o dobro, né, 40 Professor. mil. Oi? Pois não? Eu já vi até os meninos falando na sala a respeito dessa questão da lei de Moore, que ela hoje não está sendo tão aplicada, né? Hoje, antigamente era muito comum essa questão de dobrar o desempenho, né, a cada 18 meses, e hoje parece que isso não está sendo, né, não está mais seguindo essa agenda, esse calendário. No caso seria por conta dessa questão do custo, né, do custo que realmente é um custo mais alto, mas a questão do desempenho do circuito ainda se mantém nessa questão de dobrar a cada 18 meses? Então, nessa questão eu vou chegar também. Uma ótima colocação sua aí. Nós vamos chegar nesse ponto aí da validade ou não dessa, digamos, lei. Tudo bem, Miguel? O que acontece, Miguel? É só para entender essa questão de como que é dobrar isso, né? Na verdade, está ali dobrar a cada ano, mas na verdade ele falava que era dobrar a cada no começo 2 anos, depois eu estou para 1 ano e meio. Para dobrar a cada 1 ano e meio, na verdade, né? Um ano, 18 meses, né? 1 ano e meio. Então, isso aí que nós vamos chegar, mas antes de chegar nesse ponto da validade ou não, porque essa lei ela tem várias interpretações, né? Ela, igual eu falei, eu estou fazendo a interpretação física dela, que é o quê? Quantidade de transistores. Né? Quantidade de transistores no circuito integrado. Então eu citei como exemplo 10 mil transistores, 20 mil, 40 mil, 80 mil, e você falou de desempenho. Então quer dizer, dobrar o desempenho. Porque aí você tem desempenho de quê? Processador, memória, inclusive outros componentes, né? Bateria. Então eu queria, quem puder e quem quiser, comentar um pouco, antes de falar da validade, da interpretação dessa lei. Né? Como que vocês, ao desenvolver essas respostas, como que vocês, se vocês pararam um pouco para pensar nessa interpretação. Que a gente chama de lei, mas foi uma observação que ele fez e
e valeu ou tem valido ao longo dos anos. Alguém se habilita, alguém quer comentar sobre a interpretação de modo diferente ou similar do que eu falei? Então, alguém aí? Tamara, Leonardo, Miguel, é os nomes que eu gravei, tá, gente? Mas eu tô perguntando para todo mundo. Alguém quer contribuir com a interpretação dessa lei? Oi, tá dando para ouvir aí, professor? Sim, agora estou ouvindo, pode falar. O que acontece? Essa lei pode-se dizer que é como os processadores de hoje. Se eles não conseguem gerar uma nova linha, tipo i3, i5, i7, eles geram somente tipo com a frequência maior, tipo i3, segunda geração, terceira geração, quarta geração, com pequenos aprimoramentos anual, para manter como se fosse essa linhagem mesmo de inovação, como a lei de Moore. Aí, quando passa certo tempo, vê que não consegue melhorar mais aquilo, aí passa para nova processador. Aí entra o i7, depois entra aí alguma coisa. E assim eles vão continuando, aprimorando eles. Muito bem. Legal. Eu tenho uma dúvida. O que seria a densidade de transistores? Essa densidade é o quê? Vamos lá, vamos lembrar um pouquinho da física, né? O que é a densidade que a gente está acostumado a observar? A densidade da água, a densidade do material. Matematicamente, a gente calcula a densidade como se fosse o quê? Massa sobre volume, né? Então, por exemplo, se eu tiver lá um sólido qualquer e souber o volume dele em litros ou centímetro cúbico, e sua massa, dividindo a massa pela densidade, dividindo a massa pelo volume, eu tenho a densidade. Então, por exemplo, quando a gente fala que a densidade da água vale 1 gramas por centímetro cúbico, quer dizer o quê? Que a cada centímetro cúbico, né, de água, volume de água, eu tenho 1 grama de água. Ou, né, em outra unidade de medida, a cada litro de água, volume, eu tenho 1 quilograma de água, massa. Então, massa ou volume. Ou seja, posso falar que é 1 grama por centímetro cúbico ou 1 quilograma por litro, né? Então, quer dizer, você observa que tem materiais que têm densidade menor que da água, tem, por exemplo, a parafina, né, vela, se você colocar um pedacinho de parafina na água, ela vai boiar, porque ela tem uma densidade 0,9, que é menor que a água, ela boia. Se você pegar o álcool, né, ele tem densidade menor ainda que da parafina, ele tem densidade 0,8 gramas por centímetro cúbico. Então, se você colocar um pedacinho de parafina, que tem 0,9, ela vai afundar. Então, esse é o conceito de densidade, que é uma relação, uma razão, massa-volume, né? Você também pode lembrar de densidade demográfica, que é o quê? O número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Isso aí está em voga hoje, questão do coronavírus, né? Vocês estão acompanhando na Itália, por exemplo. Você fala, a Itália é muito pequena, mas a densidade demográfica lá é alta. O Brasil tem cerca de 210 milhões de habitantes. A Itália tem cerca de 60. Com o país daquele tamanho, né? Então, a densidade demográfica, quer dizer, o número de pessoas por quilômetro quadrado é altíssimo, né? Então, se fala muito nisso atualmente. Agora, o que seria densidade de transistor em um circuito, né? Então, imagine que eu pegasse um circuito lá, um circuito integrado, só para questão de exemplo, tá? Para você imaginar aí, onde esse circuito integrado, ele teria ali mais ou menos, vamos dizer assim, 10 centímetros de comprimento, 10 milímetros de comprimento, que é 1 centímetro, né, por 5 de largura, 10 por 5, dá para imaginar mais ou menos o tamanho que ele é, né? É uma coisa muito grande e muito pequena no nosso mundo real. Imagina que você tem ali, nesse circuito, né, naquela área ou naquele volume, você tem ali 10 mil transistores. A gente vai ver na próxima aula o que são esses transistores. Tá? Passou 1 ano e meio, você dobrou, você tem 20 mil
Então, quer dizer, ocupando aquele mesmo espaço, você tem o dobro de transistores. Então, como você tem mais transistores no mesmo espaço, você está aumentando o quê? A densidade de transistores. Então, esse é um exemplo básico, só para entendimento. Ok? Por exemplo, se você pegar um processador, lembra de memória aí, o processador físico, né? Fisicamente falando, um processadorzinho, pega um processadorzinho aí tô falando processadorzinho, né? No sentido de depreciá-lo, não, né? Pega um microprocessador de um computador aí, de um PC, de 20 anos atrás e pega um processador de agora. Você acha que mudou o tamanho desse processador significativamente? No caso, eu pergunto para o Miguel. Se você comparar dois processadores de 10 anos atrás e um de hoje, se você observar o tamanho deles, mudou significativamente o tamanho do processador? Eu acredito que sim, professor. Não, mas significativamente? Não, o problema dessa pergunta é que a gente pensa nela nos processadores domésticos, né? E eu acredito que quando ele falou isso, que ia aumentar a densidade, ele estava se referindo a todo um mercado, não? Não, sim. Mas o tamanho do processador, ele o tamanho dele não reduziu tanto, não. Tanto que eu mexo muito com hardware, eu vejo muito isso. Processadores até de notebook, hoje eles já são mais acoplados já na placa, mas mesmo assim o tamanho deles ainda continua o mesmo. Não é, o interior dele que está diferente. Entendi. O processador se mantém, o restante... Não, isso sim. É nesse ponto que eu queria chegar. Porque, igual você falou, a lei ela é ampla, é global, né? Mas eu estou querendo citar esse exemplo só para ele memorizar a questão da densidade. Porque, olha só, o tamanho desse processador, você pode pegar a 20, 10, 5 anos atrás, praticamente não mudou. Né? Praticamente não mudou o tamanho. Só que os componentes internos, estes sim. Por que a gente sabe que a quantidade mudou muito? Pela eficiência, pelo desempenho e pela tecnologia que vai cada vez reduzindo o tamanho aí desses circuitos, né? Então, nisso, o que eu estou falando? Você tem um processador do mesmo tamanho, mas com um número de componentes interiores cada vez maior. Então, você tem uma densidade de transistores maior. Não, é só você pegar um processador, um i3 aí da primeira geração, pegar a ficha técnica dele e comparar com o i3 da nona geração, você vai ver a quantidade de recurso que um tem e o outro não tem. Exatamente. Você vê isso nos recursos dele. Você nem precisa falar de densidade de transistor, você já pode falar de densidade de desempenho. Entendeu? Por isso que eu falei das interpretações dessa lei de Moore, que ela fica interessante. Não, pode falar. Uma coisa que a gente até falou disso lá na sala durante o intervalo da última aula, mas depois eu fui pensar, é que eu acho que quando ele falou essa lei, ele não estava se referindo aos computadores de uso doméstico, porque pelo menos no meu entender, eles já são meio que assim, já tem coisa muito melhor que eles, mas a gente não tem acesso ainda pela questão de preço, né, também. Por exemplo, esses supercomputadores aí, sei lá, da Amazon, da vida aí, os processadores são outros, não? Sim, são. Mas então, por exemplo, se você pegar um supercomputador, aí você vai ter que fazer uma análise de 1 ano e meio atrás com um supercomputador, concorda? Se você pega um computador doméstico, então você faz uma análise com um computador doméstico 2 anos atrás. Então, por isso que ele fala sobre os tipos, por isso que pergunta aqui sobre os tipos de computadores, né, e sobre os processadores e memória. Porque, e também, igual a gente está falando aqui, não tem nada de exato nisso, né, gente? É uma tendência, né? Então, ele está falando, porque até naquela época, então, jamais alguém imaginaria, ou podia até imaginar, mas não com essa visão do que a gente tem hoje, né? Que você tem um celular, por exemplo, que é um microprocessador, né? Então, ele, no meu ponto de vista, ele não fala só desses computadores de grande porte, né, de grande potência, mas ele fala de modo geral, de todos os componentes que envolvem aí são envolvidos no diversos tipos de computadores, certo? E quando você fala a questão do preço, né, dos custos altíssimos, é isso aí também, né? Porque ele faz uma relação
de preço e desempenho. Lembrando que ele, como fundador da Intel, então isso para ele era relevante, essa relação e preocupação, entendeu? E a gente vê também que é uma corrida, né? Igual você falou, eu tenho... Professor, Edilson tá com problema de ingressar na sala. Edilson. Oi? Edilson tá com problema de ingressar na sala, o aluno. Ele tá com problema de ingressar na sala? Deixa eu ver se eu consigo. Mas qual o problema que ele tá tendo? Ele não tem um Desculpa convite? te interromper. Não sei, que Não. apareceu aqui o pop-up dele. Aqui, fala com o Edilson, se ele não conseguir entrar, assim que terminar a aula eu comunico com ele que essa aula vai ser gravada mesmo, e depois ele pode assistir, se não tiver problema para ele. Ah, Pode tá. Tá bom, valeu. Não, tranquilo. Então, só voltando aqui, gente, para finalizar essa questão. É uma questão interessante, legal. O que acontece? Então, a primeira questão é o seguinte. Conforme falou, não sei quem falou, não sei se foi o Breno, que falou o seguinte: se eu tenho um i3, né, de uma geração, o mesmo i3 da outra geração, ele vai ter um melhoramento. Foi quem falou? Professor, Oi? Pode falar. o senhor pode abordar o assunto da litografia e do TDP, que está muito associado à evolução? Valeu, Bruno. Então, faz o seguinte, quem tá falando, Tamara? Oi, não tô falando não. Léo. Quem fez a pergunta? Léo? O Leonardo. Ô, Leonardo, faz o seguinte, repete, por favor, que a Tamara vai colocar essa temática pra gente lá no chat para fazer uma abordagem posterior. Pode ser? Ok. Aham. A questão da litografia aí. Então, a cada evolução, o DAI, a espessura dele, vamos dizer assim, de uma forma bem esdrúxula, ele é afinado, é a litografia dele. Sim, O encapsulamento se mantém, que é a medida quadrada dele, mas a litografia, que é a espessura, afina. Em nanolitografia, né? E quanto mais transistores dentro desse DAI, desse PCB do processador, mais TDP gera, correto? Que é o calor. O senhor poderia explicar para a gente, para mim, de uma forma mais técnica, por favor? Então, deixa a Tamara anotar essa questão, que se não der tempo de abordar aqui, a gente aborda posterior. Pode ser? Valeu. Porque em Leonardo, a questão do calor, ele também é um limitador. Ele também é um limitador. Se a gente pegar o caso, por exemplo, dos celulares, né? Conforme a velocidade de processamento que eu tenho no celular, eu não tenho bateria para isso e eu não tenho condição térmica para isso, né? Eu não tenho refrigeração para isso. Então, deixa a Tamara anotar lá que a gente vai abordar isso aí. Tranquilo? Obrigado aí pela contribuição. Só para finalizar aqui, então, a questão que essa lei de Moore, ela gerou uma corrida, né? Uma corrida nesse melhoramento. E aí eu pergunto, né? E aí, porque com essa evolução contínua, né? Digamos aí um ano e meio, 18 meses. E aí eu pergunto para vocês, para finalizar, né? A lei de Moore, ela está em voga ou não? Ela já morreu ou ela ainda está ativa? O que vocês acham aí, baseado nas leituras? Posso falar? Sim, à vontade. Na minha concepção, ela é referência, é base na engenharia. Ela deixará de ser essa base, essa referência, quando a miniaturização, ou seja, o diminuir de transistores, chegar a um espaço de densidade, que é a quantidade pelo mesmo espaço que der para colocar ali, seria inviável. Não ter mais espaço, literalmente, tá um tão colado, nanomente falando um do outro, que vai ser inviável. Aí essa lei de Moore vai ser deixada de lado
E as empresas fabricantes de microprocessadores, como Intel e AMD, terá que trabalhar em uma nova engenharia de produção, entendeu? Que eu creio que seja 3D. Matou a pau. Exatamente isso aí. Oi? Pois é. Aí, deixa eu só ir pelo contrário aqui, porque a minha... Eu não tenho conhecimento se dobrou não pesquisei nem nada. Mas o AVA, ele fala que ela já não é mais tão válida assim, porque já não dobrou a capacidade, se eu não me engano, em 2010. Não sei, ele cita uma data lá. E se ela é válida ainda, por que o AVA fala que não seria? Inclusive, ele cita lá 2010, você falou, né? Isso mesmo. O que acontece? Tem artigo de 2000, o pessoal falando que a lei já morreu. Tem esse aí falando 2010, ano AVA, que é atual. Ano passado, decretaram a morte, mas também tem estimativas para 2025, para a morte dessa lei de Moore. A visão que eu tenho, né, não só visão, mas também pela literatura, é o que o Leonardo falou. Né? Ela pode ser que ela não esteja nessa proporção, né, de dobrar a cada 1 ano e meio, mas que porque há um freamento nisso, né? Uma questão são os custos. Os custos, eles podem chegar a um valor muito alto, impossibilitando adquirir esses produtos, né? Seja por grandes empresas ou usuário doméstico, vamos dizer assim. E seja por uma questão física, né? Porque o Leonardo mesmo já citou a questão da litografia, você ter lá lâminas, você ter camadas nanométricas, né? Um nanômetro é algo muito pequeno, quer dizer, 10 a menos 9, né? É o metro dividido por 1 bilhão, né? Então é o seguinte, quando você passa desse limite, você vai chegar no átomo, e aí você já não consegue fazer mais nada. Você tem comunicações de 2, 3, 4 átomos. Então, há uma limitação física financeira. Entendeu? E a gente vai... É nessa parte do nanômetro que eu ia falar, porque já estão querendo desenvolver processadores com a tecnologia de 5 nanômetros. Exatamente. Então, imagina chegar menor do que isso. 5 bilionésimo. Vai ser uma coisa bem... É muito interessante, mas aí vocês há de concordar que ela freia, vamos dizer assim, a morte dessa lei, ela meio que dá uma freada nessa busca assim, de empresas querendo seguir ela com inovações. Não é que a inovação tecnológica seja freada, não é isso, mas vai ter que ter uma outra engenharia. Essa que é a questão. Reinventar. Até questão de velocidade de processador, você pode reparar que já freou um pouco. Não está tendo tanta diferença nas velocidades de processamento hoje em dia. É os outros componentes que estão fazendo toda a conjunção do trabalho, que aí está aumentando a velocidade. E isso também está ligado à limitação física. Lembra que eu falei com vocês que nós também teríamos uma aula sobre isso para poder falar um pouco sobre computação quântica. E isso aí é um passo para solucionar esse problema, né? E é futuro, né? Ok, pessoal, podemos prosseguir? Podemos. Beleza, pode ir. Bom, então olha só, os assuntos eles são pincelados, né, gente? A gente vai lá na arquitetura, fala da lei de Moore, depois vem no ciclo de instrução, que já seria uma operação interna aí, né? Uma operação lógica, mas a ideia é isso mesmo, é diversificando e tentar ir linkando uma coisa na outra. Alguém gostaria de falar um pouco sobre esse ciclo de instrução? O que seria esse ciclo? Vamos lá. Então esse ciclo de instrução, né, que como está explicado aí também, ele pode ser chamado de ciclo de busca, execução ou busca-execução, né, porque ele
ele justamente faz essas duas etapas, né, ele é um período de tempo, então, né, no qual o computador lê e processa uma instrução, seja qual for, né, obviamente na linguagem de máquina, na sua memória, ou a sequência de ações que a CPU realiza para executar cada instrução em um código de máquina num programa. Então ficou meio assim embolado, né? Então, primeira coisa, vamos detalhar aí. Esse ciclo de instrução, então, seria um período de tempo. Então, entende-se por ciclo o quê? O que é um ciclo? Um ciclo, ele tem início, meio e fim. Ele tem que completar o circuito, né? Então, no caso aí, no próximo aqui, ele cita vários tipos de ciclos, né? E aí ele coloca melhor aí como essa expressão de busca e execução, e ele coloca alguns exemplos aí, ó, tem sete tipos, né? Alguns exemplos, né, desses ciclos, que na verdade são ciclos de operações, né? Então, por exemplo, a gente vai ver depois detalhado o que seria isso, né? O que é o cálculo de endereço de memória que contém a instrução, busca de instrução, decodificação da instrução, cálculo de endereços operandos, né? O que são operandos? Busca do operando, execução da operação, armazenamento do resultado em um endereço de memória. Então, cada instrução dessa completa, né, ele é um ciclo de busca e instrução. Então, na verdade, o que tem que ficar para a gente aí é a questão do ciclo ser o quê? Um período de tempo para ele poder buscar, né, buscar informação e processar a execução. Agora, onde que ele busca e onde que ele executa, né? Onde que ocorre esse ciclo? Onde que ele busca? Onde que ele executa? É isso que a gente vai vendo ao longo aí. Ok? Alguém quer comentar desse ciclo aí? Colocar informações adicionais, de exemplos, de uma explicação mais didática, ou mais conceitual? A gente vai estar voltando, né, também, gente, nessas questões que eu falei, porque a gente vai fechar a questão do conteúdo. Beleza, pessoal? Beleza. Show! Opa, essa daqui, aí eu acho que é um conceito bem vasto, né? Eu acho que vocês podem opinar bastante aí. O que seria vulgarmente chamado memória, né, gente? Mas o que seria esse dispositivo de memória? Quem quer falar um pouco sobre isso? Meu pendrive é um dispositivo. Ele é um dispositivo de memória. Muito bem. O que mais? Professor, se não estou enganado, dispositivo de memória é qualquer dispositivo que consegue armazenar informações, como um CD, um cartão de memória, que seja um pendrive. Isso mesmo. E existe dois tipos, né? Memória secundária, volátil, é isso? Eu não sei. Sim. Então, só para formalizar aqui, né? Que a memória do computador, vamos dizer assim, de modo geral, né? Ela é formada justamente o que você falou, dispositivos que são utilizados para armazenar dados e instruções, né? Seja temporário ou permanente. Esses dois termos aí que são úteis para a gente, temporário e permanente, né? E aí, essa questão depois eu vou até fazer uma discussão aqui, né, da questão do processador de memória. Outro dia eu vi 2 alunos comentando e foi super interessante. Mas então a memória é isso que você falou resumidamente. Ela armazena dados e instruções, né, de forma temporária ou permanente. E os grupos principais são o quê? Memória principal e memória secundária, né, os dois grandes grupos. Alguém citaria aí exemplos de memória principal e memória secundária? Memória principal é a que trabalha junto ali com o processador, no caso a memória RAM, para que os programas são executados nela e depois revezando ali com o processador. E a memória secundária são as que têm armazenamento, que os dados que seriam as não voláteis, no caso o HD, o pendrive, que pode deixar o arquivo lá durante o tempo que seja.
Isso. Bons exemplos. Alguém quer exemplificar mais isso aí? E o que ele falou foi justamente isso, né, gente? O volátil temporária, ela acontece na RAM, por exemplo, né? Que é um acesso rápido ali, né? A informação ela não fica retida, né? E o permanente seria, como ele falou, um exemplo, o HD, que aí é a secundária. Lógico, a gente vai voltar também nessa questão. No caso do processador, né? Hoje em dia, o processador que a gente está falando, obviamente, é ligado aos computadores, né? E a gente tem uma gama aí de processadores, os ditos microprocessadores, desde o comando aí de um painel de um elevador, de um celular, de um computador, de um marcador, enfim, nós temos inúmeros processadores cada vez mais sendo utilizados, né? Mas o que seria esses Professor, o que seria? Oi? Todo circuito eletrônico ele tem uma forma de processamento, né, um processador. Por exemplo, se eu dou, igual você deu o exemplo aí de um elevador, né? Eu estou apertando um botão e ele está executando, né, uma ação de subir ou descer o elevador. É uma ação simples, né? Se a gente for pensar, é um circuito simples e uma ação simples. Então todo circuito eletrônico ele consiste de um processador, tem um processador ali por trás. Bom, o que acontece? Só voltando ao exemplo do elevador, que ele parece que é simples, mas não é tão assim também. Por quê? O processador, ele tem que... O elevador, no caso dele, né, que tem um PLC, que é um processador, um microprocessador, ele obviamente tem que ter um programa associado e seguir instruções. Então, por exemplo, se você aperta o 1, ele tem que saber o que é o primeiro andar. Se você aperta o 10, né? Entendi. Se você aperta o 1 duas vezes, e se você aperta simultaneamente o 1 e o 8, né, que é o qual, né, ou então aperta o 8 depois o 1, qual que ele vai primeiro? Se ninguém aperta nada, o que ele faz? Então, assim, ele tem que seguir todas essas instruções, né? O caso de um semáforo também, que é um exemplo relativamente simples, mas tem toda essa complexidade envolvida, porque eles têm que trabalhar com o tempo, né? Entendeu? Então, esse caso, sim, porque na verdade eles não são simplesmente circuitos. Os circuitos, por si só, eles têm que estar acoplados a outros componentes, né? Mas não tem que ter, né? Por exemplo, quando você tem lá, eu vou pegar um rádio, por exemplo, um exemplo bem banal, um rádio a pilha, um rádio qualquer, né? Se você analisar ali os componentes internos dele, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma placa impressa, vai ter um circuito, né, impresso naquela placa, que são trilhas, né? Onde a corrente contínua vai passar ali, executar algumas funções, e aí você tem os componentes, né? Você tem os resistores, você tem os capacitores, a fonte, etc, etc. E você não tem um processador, embora você tenha um circuito eletrônico, né? Então, assim, o que seria um circuito de modo geral? Um circuito é qualquer caminho que uma corrente vai percorrer, né? O simples fato de você pegar um condutor, né? um condutor de cobre, né? Descascado, ou as pontas descascadas, né? Se você dobrar e ligar na tomada, você tem um circuito, né? Tanto chamado de curto-circuito, né? Circuito. Então, assim, circuito é qualquer caminho que possibilite a passagem de uma corrente. Agora, qual que é a finalidade? Acender uma lâmpada, ligar uma geladeira, ligar um motor. Então, nada disso tem um processador envolvido, né? No entanto, é um circuito elétrico. Quando você parte para a eletrônica, um exemplo básico é o do rádio, que eu te falei, né? Mas você tem... Agora, quando você tem uma interação maior com esse seu circuito, então, na verdade, você já vai ter o quê? Um computador. Porque você vai ter um processador, você vai ter memória. Entendi. Entendeu? Então, assim, o processador é como se fosse ele tem que ter, obviamente, um circuito mais complexo, né? Aquilo que demanda operações lógicas, né? Aquilo que você pode interagir com ele de uma forma lógica. Aí eu vou fazer um
eu tenho um sítio, exemplo, né, e vou fazer no meu jardim, eu quero fazer lá colocar um processamento de tal forma que tais e tais plantas vão ser regadas com água de 2 dias, outras todo dia, durante 5 minutos, etc, etc, etc. Uma luz acende ali, a outra apaga à noite, comida de cachorro. Mas eu ainda quero ver isso pelo meu celular. Tem que ter um processador para isso, né? Porque você tem um conjunto de instruções lógicas que você vai ter que mandar ele fazer, ok? Ok. Então, assim, o que seria esse processador, né? Então, o processador a gente conhece aí como CPU, né? Ou CP, né? Que é a nossa unidade central de processamento, né? Ele é tido como o principal componente eletrônico do computador. É lógico que é aquela história, né, gente? Se eu pegar um computador e tirar a fonte, ele não funciona. Se eu pegar um computador e tirar os pentes de memória, ele não funciona. Então, qual que é a parte mais importante? Todas são importantes agora. Tem, tanto que pelo custo, né? Pelo custo e pelo ganho que você tem no computador, você tem as partes mais importantes. E a principal, então, componente é o processador, né? Todo mundo que é da área já viu como que ele fica acoplado, né? Na placa-mãe do computador. E, na verdade, o que ele tem qual que é a função dele, né? Então, ele tem que fazer execução de operações, né? Basicamente, o processador ele tem que trabalhar com operações lógico-matemáticas, né? Como eu falei para vocês, a gente não consegue conceber facilmente, mas ele trabalha o tempo todo com o quê? 01, 01, 01, 01, 00, ou seja, ele trabalha só com duas possibilidades, né? Tensão ou não tem tensão, corrente ou não corrente. Ele não trabalha com possibilidade. Então, todos os cálculos, todos os processamentos que ele faz, por isso o nome processador, ele vai utilizar esse sistema binário, né? E dentro do processador, e aí só reforçando, né, que ele é um circuito integrado, né, voltando na questão do circuito integrado, e as principais partes dele, né, estão aí nesse desenho, que são o quê? Registradores, a unidade lógica e aritmética, o próprio nome já diz, então que essa unidade ele vai fazer todo o processamento de cálculo, e a unidade de controle, né, que pela figura você já observa onde que ela busca aí as informações. Então isso é uma forma, né, de um conceito, né, assim, formalizado de um processador. A gente vai ver nas próximas aulas aí, como é que funcionam os registradores, como é que funciona a operação da ULA, né, da unidade lógica aritmética, como que ele faz a comunicação com a memória principal, a secundária, por aí vai. Ok? Alguém quer fazer um comentário acerca do processador? O Leonardo e não sei se é o Breno, quais são os processadores mais potentes aí na atualidade que vocês têm trabalhado aí? Ou estudado? Quando eu falo potência, na verdade, eu estou falando da velocidade do processamento. Professor. Sim? Nossa, interferência. Tá dando uma... Tá escutando? Beleza, agora tá limpo, tá nítido. O que o senhor define como velocidade? Processador rápido? Só gigahertz? Por enquanto, sim. Eu entendi sua pergunta. O clock. A velocidade. O clock é um modo meio vulgar de chamar de velocidade, né? Então, só para, grosso modo, a gente falando de velocidade, neste momento, vamos definir a velocidade como o clock dele. Então, por exemplo, quais que são os maiores aí, os mais... Eu acho que é o Xeon, né? Não, professor. Eu acho que é o Xeon, que é o melhorzinho aí, né? O mais rápido. Qual que é a frequência dele?
É o Breno que tá falando? Professor, você está falando isso em velocidade padrão ou em OC? Deixa eu não... Mas é o Miguel que tá falando. É o Miguel. Não, tô falando da padrão mesmo, a primeira identificada. A mais comum, né? A mais identificável. Você chega assim, olha, eu quero um processador de tantos gigahertz, exemplo. Eu nem sei, porque eu não me ligo muito nisso. Certo. Na verdade, quando a gente fala... Professor, hoje geralmente, pelo menos pelo... Fala, Miguel. Faltando lenha aí? Na verdade eu tô com um delay aqui. Mas eu acho que é o Xeon, né? O Xeon que hoje, geralmente, os servidores geralmente vêm com essa linha do Xeon, né? Além do i7, né? E depois eu acredito que hoje seja um Xeon, né? Não sei se tem mais algum aí que esteja acima dele. Mas Os caras aí Qual é a já... frequência? Qual seria essa frequência? A frequência, assim, eu tô indo pelo que eu sei de tecnologia mesmo, né? Pelo que eu conheço de alguns servidores aí da Dell, alguns servidores da HP, mas a frequência em si eu não sei de cabeça. Pois é, então é uma questão aí que eu queria que vocês anotassem. Tamara vai anotar pra gente, viu, Tamara? Sobre processador. Velocidade ou clock, né? E a questão é o seguinte, qual que é o limite superior hoje e se há um limite superior para isso? Professor. Oi? Quem tá falando é o Breno. Hoje em dia nós temos o processador normal e temos umas séries, igual da Intel, que tem a série X. Eles variam o clock. Por quê? Eles vêm como se fosse um overclock de fábrica, para quando ele chegasse a certo limite de processamento, pelo resfriamento do computador, ele conseguisse chegar a um limite superior ainda. Exemplo, ele é 3.9 e vai até 4.8 em overclock. Então, hoje em dia já vem isso, tanto em processadores, placas de vídeo, memória. Isso, é um melhoramento, só que vai de acordo com a temperatura do computador. Tem que ser monitorado. Não seria de acordo com a necessidade de processamento, não? Com a demanda? Mas por causa que se ele vai além da temperatura, ele desliga o computador sozinho. Isso, sozinho. Qualquer processador, se você eleva a temperatura dele ao máximo, é como se fosse um celular, que o professor deu exemplo. Você vai mexendo com ele ali. Aí você mexe com um arquivo pesado, um jogo pesado, programa pesado, ele vai esquentando. O próprio celular esquenta. Por isso que hoje em dia tem os water cooler, que é o quê? A resfriação do processador à base de água. Os tipos de resfriamento hoje em dia é muito privatizado, inclusive nas mineradoras de Bitcoin. Que você usa um recurso muito grande da placa de vídeo, então você precisa de um resfriamento dela muito superior ainda, para ela se manter e não queimar. É que tem como vocês explicarem rapidinho aí, porque eu fico boiando nessa parte aí, que eu vejo o Léo falando aí, ele fica assistindo o campeonato de clock aí, e eu já não entendo muita coisa de processador. Não, é bom que você explica, porque eu não sei o que é o overclock no caso. Eu sei que vem isso na BIOS, tem como você alterar isso, mas eu não sei o que é. Quer que eu fale? Fala, depende. Léo e Breno podem falar sim, mas o Miguel, a gente vai abordar isso também, tá? A gente vai abordar depois, pode ficar tranquilo. Mas pode falar sim, Breno, pode falar Léo, vamos enriquecer essa questão aí. Podem falar. Manda ver, Breno. Pode começar aí, Léo, pode ir. Então, o OC é muito usado OC na internet. É o overclocking. O que é isso? É você elevar o relógio. Em português, assim, bem esdrúxulo de se falar, é como se fosse depois do relógio, ou além do relógio, à frente. Isso, você tem um processador, vamos supor, trabalhando a 3,5 GHz, tá bom? Ele é um quad, de 4 núcleos. Antigamente na AMD chamava de X4. Beleza, você tem um quad-core trabalhando 3.5,
Vamos supor que essa tecnologia na época, aquela época do FX, tinha essa nomenclatura, o Phenom também, o Athlon também, a época do Athlon, socket 754. O que acontece? Quando você tem um processador que ele tem um alto boost, conforme tem uma demanda de processamento maior, esse relógio automaticamente, dinamicamente no processador, ele eleva. Aí tem um teto, que é o limite. Geralmente, a maioria desses processadores que tem o alto boost não tem o relógio desbloqueado para você fazer um overclock no dedo, na unha, no setup do BIOS da placa-mãe, que é aquela telinha azul, que todo mundo fica mexendo ali para ter a sequência de boot, ter um monte de coisas ali, um monte de parâmetro na placa-mãe. O que acontece? Quando você tem esse processador que tem alto boost, a grande maioria não tem o relógio dele interno desbloqueado. A série K da Intel é um exemplo. Toda a série K da Intel, 9900K, 1000K, que é a 10ª geração, qualquer geração com K, você tem um relógio desbloqueado. Aí, para isso, você tem que fazer lá na unha, você vai lá no F12 ou Delete, entra no setup do BIOS da placa-mãe, que a galera chama de BIOS, mas não é BIOS, é setup, que é aquela tela azul, que é a configuração. Lá você seta no CPU Configurator, onde que é lá a área de CPU, geralmente tem nomenclatura diferente. E lá você aumenta o clock. 2 vezes 100, 2 vezes 2, 100, 2, é a multiplicação, entendeu? E isso é muito maneiro, mas depende muito, porque você tem que ter uma fonte, que vai ter que ter uma força, vamos supor assim, para suprir, porque aumenta o consumo em watts do processador, porque você está forçando ele a trabalhar numa velocidade que não foi fabricada, entendeu? Tanto é que a Intel, lá na Intel, ela nem recomenda o overclock, mas na prática é isso, ou você faz no seu setup do BIOS da placa-mãe, quando a placa-mãe é voltada para isso, para entusiastas, porque aí vai definir muitas coisas da arquitetura da placa-mãe, como quantidade de fases, reguladores de tensão, se ali vai ter um dissipador bonitinho nas fases, porque ela tende a esquentar quando você faz esse OC. Você vê, tem placas-mães hoje que todo o circuito ali de fases e reguladores de tensão que foi do lado do processador é tudo resfriado por intercooler. A linha ROG, que é a linha Republic of Games da ASUS, né, assim que se fala ASUS em inglês, ela é uma dessas placas que é voltada para isso, entendeu? Tanto para AMD, o M4 agora, socket Ryzen, quanto para essa socket 1151 V1 ou 1151 V2, que é da 7ª geração em diante, da Intel. Essas placas-mães, como eu estava falando anteriormente, ela tem ali um lugar para você botar a mangueira, você enrosca, faz o cable manage, que é levar o cabeamento para um lado para o outro até a mangueira e ter a bomba, ou para o radiador, se for um intercooler muito vagabundinho, só tem um radiadorzinho lá, e você joga, cara, água resfriando a placa-mãe, que são essas placas-mães voltadas para isso. É muito arriscado você pegar uma placa-mãezinha assim, de R$250, placa-mãe simples, que às vezes está habilitada no setup ou AC, mas o circuito dela é eletrônico, os capacitores não são sólidos, o sistema de fases, de tensão ali, os reguladores de tensão são de baixa qualidade. Se você for fazer isso, corre de você estragar a sua placa-mãe, porque ela pode pifar literalmente, sacou? Então tem que ter uma placa-mãe muito boa, se a pessoa hoje em dia for querer trabalhar com AC, que é fazer overclock em processadores, entendeu? É muito arriscado, tem que ter um conhecimento. Aí tem também outras coisas que a gente pode fazer overclock, que é na memória RAM, que é aumentar essa memória RAM, a frequência de trabalho, vou botar ela 4000 se quiser. Se a memória RAM for uma memória RAM para entusiasta em overclock, que já tem memória RAM para isso, vai se levar o AC dela 5000 se quiser. Mas na contrapartida, a placa-mãe também, cara, tem que ter esse ajuste fino da tensão, você mudar o clock também dessa, que se chama latência da memória RAM, entre outros fatores, entendeu? E o próprio clock em si. Tem que ser uma placa-mãe boa, se for uma placa-mãe muito de entrada, como que fala na internet, não dá, muito basiquinha, é arriscado, entendeu? É como o professor falou anteriormente, é um conjunto. Não adianta nada eu ter um 7700K, querer botar 4.8 GHz, ter um intercooler bom, sabe? E você tem uma placa-mãezinha intermediária de entrada, uma fontezinha muito vagabundinha.
entendeu? Que na maioria das vezes diz que é 80 plus bronze, mas que ela não entrega, entendeu? A porcentagem que ela tem que entregar de eficiência, o valor energético dela que também é gasto, tem um monte de outros fatores de fonte. Então, tipo assim, o AC basicamente é isso. E o autoboost que o colega falou anterior, que tem nos processadores, conforme aumenta essa demanda, esse autoboost ele eleva, faz um auto-overclock, que é muito maneiro, é dinâmico. Eu tô satisfeito só com esse autoboost, cara. Nem ligo muito para o AC hoje em dia. Rodou, tá de boa. Valeu, Léo. Valeu 3 aulas. Muito bom. Mas depois a gente vai tentar traduzir isso mais em miúdos aí pro pessoal. E a gente poder ter um entendimento básico aí, tranquilo? Então pode ficar tranquilo aí, Miguel, né? Miguel parece que perguntou aí. A gente vai... Ô, professor. Oi? Professor, não fui eu que perguntei, não. Só uma dica pra galera aí. Quando for perguntar alguma coisa, só citar o nome, só pra te situar aí quem que é que tá falando. Ah, sim. Tranquilo. Beleza? Beleza, valeu. Obrigado, Miguel. Beleza, galera? Tá demais, desculpa. Não. Foi fenomenal, mas valeu 3 aulas. Valeu. Então, olha só. Aqui, nessa número 10, ele pergunta quais são as operações executadas em um dispositivo de memória e um dispositivo de processador, né? O próprio nome aí de cada dispositivo, ele meio que já dá a dica, né? Então, nós já vimos o que é memória, o que é processador, e já inclusive falamos do que cada um faz, né? Então, acho que essa questão é tranquila aí para todos, né? Só fica mais reforçando mais um pouco aquela questão do armazenamento, que é temporário, né? que é a questão da volatilidade, e a questão do definitivo, permanente. E o processador, ele usa, né? Ele tem essa parceria que é a memória, mas a função dele não é simplesmente armazenamento, né? É o processamento completo, que é o quê? Busca de instrução, interpretar, né? Buscar dados, processar, gravar, e etc, etc. Né? E de modo temporário, né? Ou seja, quando solicitado. Também essa questão, eu acho que ela é tranquila aí, né? Porque no sentido de diferenciar de outras memórias, né? A memória RAM, essa memória de acesso aleatório ou volátil, né? De ter aquela informação rápida, né? Você precisa de uma informação rápida, então você vai na RAM, mas que não é uma informação permanente, não é um dado permanente nessa memória, né? E eu queria fazer a seguinte pergunta, né? Eu sei que vocês vão falar, depende do objetivo, né? Mas eu queria fazer a seguinte pergunta para o pessoal: qual que é mais interessante, né? Qual que é o melhor custo-benefício? Investir na memória RAM ou no processador? Comparando apenas os dois, né? Qual que seria o melhor custo-benefício? Se tiver em promoção. Isso aí, mandou bem. Se tiver mais barato. Boa, né? Porque, na verdade... Oi, pois não. Se eu investir num processador X, exemplo, eu pego um 9900K, nona geração. O chipset de placa-mãe que suporta essa geração, geralmente é o chipset B360 em diante, Z260 em diante. Isso impactará diretamente na placa-mãe que eu tenho que comprar. Que placa-mãe desse chipset, para essa geração, são caras. Se eu comprar esse processador 9900K, vai impactar. Na contrapartida, se eu for comprar uma DDR4 3.4 GHz,
vai impactar também, porque a placa-mãe ela vai ter que dar suporte a essa frequência e vai ter que ser DDR4 também, e são mais caras essas placas-mães. Se eu comprar uma DDR3 1600, 1333, são placas-mães geralmente de soquete mais 1151, beleza? Tem para DDR3, mas são muito mais viáveis, muito mais baratas, entendeu? Para o meu orçamento. Eu vou ter que decidir qual memória RAM. DDR4, qual frequência? Porque existe DDR4 de várias frequências e placas-mães que suportam X frequências, entendeu? Processadores idem, um chipset que vai suportar esse processador. Um colega meu já comprou um processador da oitava geração e comprou uma placa-mãe também, tudo no Kabum, mas a placa-mãe dele não se atentou para o chipset e nem viu o suporte de processadores no fabricante, no site, CPU suporte, que tem no fabricante da Gigabyte. Conclusão, ele comprou, esperou 30 dias, chegou, encaixou, porque a pinagem de socket 1151 é a mesma, tanto para a versão 1 e a versão 2, beleza? Só que o BIOS ele acusou not supported, não suportado. Não tinha o update de BIOS, como atualizar esse BIOS, dessa Gigabyte que ele comprou, B150, porque o socket B150, todo mundo pode pesquisar depois, é só até a 6ª geração. Em resumo da ópera, ele teve que pagar, postar a devolução, teve que repesquisar tudo, e só 2 meses depois, que também não tinha grana, teve que gastar dinheiro com outra coisa, acho que mais ou menos 2 ou 3 meses depois que ele foi conseguir montar a máquina dele, porque ele não se atentou a isso, ao chipset e o processador dele. Então depende muito, assim, na minha concepção, qual processador e qual memória, e qual a finalidade de uso. Isso, mas vamos supor que você tem que fazer um upgrade, e aí, dadas as condições, né, lógico, de não ter que trocar placa, de todos os suportes serem compatíveis para a expansão da memória até o limite máximo e para a expansão do processador até o limite máximo, qual que seria o mais recomendado? Custo-benefício. Para mim, eu acho memória mais barato. E ela vai dar um resultado mais rápido, assim, no meu ver. Depende do tipo, de 8 GB, 16? Pois é. Mas se eu preciso... Depende de qual tipo de memória. Eu entendi a pergunta assim, se o computador está precisando de um upgrade, qual que você faz primeiro? Eu entendi assim. São duas coisas, deixa eu acrescentar aqui. Exemplo, tá? Exemplo. Não tem, mas é um exemplo. Minha placa-mãe tem só um banco, um slot, e ela suporta um pente de 4 GB. Se eu for querer botar direto um de 8 ali, não suporta. Antigamente tinha essas paradas na placa-mãe antigamente. Mas ela suporta um processador muito bom, muito rápido. Vários núcleos, thread, aquela bagaça toda que tem processador. Eu vou ter um processador muito rápido, uma memória RAM para alocar esses programas limitada, porque se for querer rodar Google Chrome com 60 janelas e abrir mais um editor, abrir mais um Druid, um monte de coisa, Adobe, blá blá blá, a memória RAM não suporta. Fora o que está sendo comido pelo sistema operacional, que também tem que levar em consideração. Cara, tipo assim, eu vejo a forma muito analítica, depende muito. Se eu tenho um processador que dá para empurrar e as aplicações que eu quero rodar, ele aguenta rodar, ele não gargala, ele não vai virar o gargalo da bagaça, eu coloco mais memória RAM, para poder carregar mais coisas nessa memória RAM. Sabe qual é? É muito assim, difícil. Eu colocaria na balança, sabe? A necessidade da coisa. Mas se você pegar esses, sei lá, você pegou um notebook aí para dar manutenção, geralmente você vai dar upgrade, por exemplo, não é muito fácil trocar o processador dele, né? Seria mais viável a memória, no caso. Já vai soldado. Tem alguns processadores que já é soldado. Tem alguns que já é slot, socket, dá para tirar. Memória RAM, sim. Mas sabia que um programa, quando você dá um RAM nele, que é o carregar, você dá 2 cliques no executável, é lógico que é um conjunto da Opera, mas hoje em dia está mudando muito o desempenho para carregar, que é o loading, o carregar das coisas, um SSD. Com certeza, se você botar 8 GB de memória RAM e tá lá com aquele HDzinho no notebook, 7.200 RPM, que é um lixo. Todo mundo aqui sabe que são 7.200 rotações. É uma porcaria. A velocidade de leitura escrita é uma porcaria. O professor também vai concordar que é. É lento, é pouco.
fora os riscos de bad block que pode dar nesse tipo de HD antigo, HD convencional. E eu botar um SSD com uma leitura absurda de 1 GB, uma escrita absurda de 1,5 GB, cara, dá um boot no sistema operacional em 2 segundos. Bom, paramos aqui, né? Vamos lá na próxima questão, que é sobre a questão da memória cache, né? Temos vários tipos de memória aí, memórias. O que seria essa memória cache? Quem quer falar um pouco sobre memória cache? Miguel, Breno, Léo, Tamara. Para a próxima instrução a ser executada, é uma memória mais rápida. Onde que essa memória fica localizada, Léo? Professor. A cache. Quero agora só escutar, tô um pouco cansado. Quero me dar o direito eu realmente não entendo muito bem. Eu não entendo muito bem o que é uma memória cache. Na verdade, eu sei o que é, mas eu não consigo explicar, assim, sabe? Porque quando vem na minha cabeça memória cache, vem muito essa questão de navegador, sabe? O cache do navegador e tal. Mas na prática mesmo explicar, eu não sei não. Na verdade é o seguinte, essa memória cache, né, que ela fica localizada no processador, também classificado como memória estática, né, conforme está escrito aí, depois nós vamos ver qual que é a dinâmica. Ela é uma memória, ela é o tipo de memória que armazena dados que são usados com muita frequência, né. Então, assim, quando você tem as etapas do processamento, de busca de armazenamento de dados, então essa memória é ativada no processador por esses dados mais frequentes, vamos dizer assim. Isso é lógico que é um resumo dela, né? Se a gente for ver mais o processador com maior complexidade, a gente vai detalhar melhor. Mas a minha pergunta é o seguinte: essa memória cache, ela armazena dados ou não? Ela é volátil ou não? E por que ela é chamada de estática? Alguém saberia? Sei não, professor. Leonardo? É estática, é mais rápida. Mais rápida. Mas ela armazena ou não, Leonardo? Ela é volátil ou não? Ela é volátil. Ela não é não é um electron. Exatamente. Uhum. Exatamente. Então ela também é memória o quê? Volátil, temporária. Né? Volátil. É a mais rápida. Isso, o mais rápida. objetivo é potencializar o desempenho do chip de processamento, evitando que fique ocioso por longos períodos. Só isso. Exatamente. Basicamente é isso. Ô, professor. Sim, senhor. Professor. A memória cache, ela funciona? Ela guarda os dados mesmo não estando energizado? Não. É volátil. Entendi. É temporário, não guarda. É aquele acesso rápido, mais rápido que a RAM, né? Vamos dizer assim, que ela está no processador. Entendi. Okay? E aí, como fala que ela é uma memória estática, né? O que vem a ser essa questão da memória estática? Ou dinâmica, né? São diferentes, lógico. Então, a memória, os termos, né? Os termos de dinâmico e estático, eles nos remetem. O dinâmico é aquilo como se fosse aquilo que estivesse em constante movimento, né? E o estático se fosse repouso. Então, os termos nos remetem a isso, né? Mas em questão de memória, o que seria essa questão da diferença entre memória dinâmica, conforme está falando no texto, memória estática, né? E quais são as mais usuais no caso aí? O Breno quer falar um pouco?
Breno tá na área? Acho que o Breno tá... Não de café ainda não. Leonardo, quer falar um pouco pra gente, Leonardo? Os dois tipos de memórias e quais são os mais recomendados? Inclusive questão de custo. Isso daí eu não me lembro, não. A questão da memória dinâmica, né, esse sentido de movimento, conforme fala aí, a característica dela é perder esses dados sempre que ela é acessada, né, sempre que ela é lida, né? Então, todas as vezes que acessou a memória, leu os dados, né, eles são apagados, vamos dizer assim, e perdidos, né, e depois eles têm que ser serem reescritos. Então, quer dizer, você vai aumentar o tempo de acesso, né, e, consequentemente, o tempo de velocidade das informações. Já ao contrário da estática, né, que é aquela anterior que nós vimos, cache, né, ela é o contrário dessa daí, né, o contraponto, né, porque o que ela faz? Ela conserva os valores, porque são valores usados com maior frequência, e como ela não tem que reescrever esses dados, né, o acesso ali é imediato, praticamente, então o desempenho do processador vai ser maior. Ou seja, essa memória, SRAM, ela é mais recomendada, né? Memória estática. Né? A gente vai falar depois mais das duas aí, de uma terceira aí, que é como se fosse uma intermediária entre elas também, né? Então a questão aí é a contribuição na velocidade de processamento. Tempo. Essa questão eu vou deixar ela, não era para estar aqui. Deixa eu só ver uma... Cálculos complexos, afinidades. Nós vamos encerrar com essa questão aqui, 18. Ok, pessoal? A gente vai comentar um pouco sobre ela e encerrar para a gente continuar na próxima aula. 18 não, né? 16. O que acontece? Ele coloca dois tipos de processadores. Quando eu falo tipos, né, ele está falando da arquitetura desses processadores, né, que é o RISC e o CISC, né? Lendo isso aí como se fosse uma sigla, né, que na verdade ele vem de uma sigla inglesa, né, de forma portuguesada, vamos dizer assim. Leonardo, você que está com mais intimidade com os processadores aí, você saberia, antes da gente definir aí qual que é o modus operandi, né, como que trabalha a arquitetura desses dois processadores, o que as empresas, ou quais empresas utilizam cada tipo? O RISC ou o CISC? Bem, eu acho que o RISC, por tratar de cálculos mais complexos, eu acho que seria mais voltado por meio de cálculos de massa, volume, cálculos complexos de aplicações que necessitam de uma alta taxa de processamento por segundo e tal, taxa de cálculos. Mas eu não consigo ver onde tem esse processador, onde tem esse tipo de essa arquitetura, quer dizer, esse tipo de processador RISC. Eu até então também nunca pesquisei sobre isso. Pois é, isso é uma questão interessante quando a gente fala de arquitetura de modo geral, né? Arquitetura de memória, arquitetura de processadores. E aí, assim, a gente vai conceituar, mas aí eu quero, né, para a gente continuar na próxima aula, que vocês façam uma pesquisa sobre esses dois tipos de memórias e quais empresas utilizam e por quê. Do tipo assim, vamos supor, o processador Intel. Arquitetura de servidores. O RISC ou o CISC? O IBM, qual que ele... Um ADM, por exemplo, qual que ele... AMD, desculpa. Qual que ele utiliza? A RISC ou a CISC? Então, na verdade, a CISC, né, ele tem uma arquitetura, né, de processamento, né, de centenas de instruções complexas, né? E isso dá torna ele versátil, né? Então, em princípio, a gente fica seduzido por esses termos, né?
Ele vai executar instruções complexas e em grande quantidade, né? Grau de volume e complexidade. Enquanto a outra arquitetura RISC, né, ela vai trabalhar com instruções mais simples, né, e que não tem intervenção de interpretador. Mas qual que seria o ganho nisso aí, né? Ou seja, você tem uma arquitetura que faz muitos cálculos complexos e diferentes, né? Vamos dizer assim. Cálculos complexos e volumosos, né? E você tem uma estrutura que é uma arquitetura que ela é mais simples, né? Que ela fica basicamente ali só no hardware em si, no processador. Mas aí a minha pergunta é o seguinte, para a próxima aula. Qual que é a vantagem de cada uma? Né? A primeira questão. Qual que é a vantagem de utilizar CISC ou RISC? E quais são as empresas que utilizam uma ou outra?